Paz de Cristo, gente. Deus vos abençoe. Bom dia, boa tarde, boa noite. Se inscreva no meu canal Eclésia Católica de Cristo no YouTube. E também siga a página Bíblia Diária Eclésia Católica no Facebook. Eu preciso fazer aqui esses vídeos do Evangelho de João. Na realidade parece que eu já tinha feito, mas não sei por que motivo ele estava mudo. Tomara a Deus que agora dê certo. Vamos lá. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, que falecera, e a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Senhor, nos ajuda aqui a entender a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Então, esses eram os amigos de Marta. Na Judéia morava Marta, Maria e Lázaro. Eles eram judeus que acreditavam no Senhor Jesus. E Lázaro foi aquele que aconteceu aquele grande milagre da ressurreição. Aonde um dos lugares onde o Senhor Jesus recebeu mais rejeição foi na Judéia, na tribo dos próprios judeus mesmo daquela época, e também em Nazaré, onde ele foi criado. Foi os lugares que ele recebeu mais rejeição. Mas ele tinha essa família muito querida ali em Betânia, na Judéia, que era Marta, Maria e Lázaro. E Lázaro é o que morreu e ressuscitou. Aqui eu acho que já foi após essa morte, ou essa morte viria a ser depois, não sei. Aqui o texto fala, né? Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa. Essa Páscoa era que ele ia ser crucificado. Que a Betânia, onde estava Lázaro, que falecera, e a quem ressuscitar dentre os mortos. Então aqui dá a entender que isso já tinha passado. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, um almoço ou um jantar, ok? Pois fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, um jantar, um almoço, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Marta estava servindo, colocando os pratos, os copos na mesa, a comida. O Lázaro estava lá sentado conversando com o Senhor Jesus. E veio Maria. Maria ali parou tudo ali. Veio aquela ideia brilhante na mente de Maria. Ela parou tudo ali e foi lá no quarto dela, creio que sim, foi lá no quarto dela e pegou o perfume mais caro que tinha. E aqui diz: então Maria, tomando um arratel, né, que a gente fala arratel, de unguento de nardo puro, de muito preço, custava muito caro. A família de Lázaro e Maria era pessoas que tinham uma certa posse na vida, ok? Então ela pegou aquele perfume muito caro, diz aqui. Ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhes os pés com seus cabelos e encheu-se a casa do cheiro, do unguento. Ela tinha um amor tão grande por Jesus que para ela, o Senhor Jesus era o mais importante de tudo que ela tinha. Então ela tinha aquele perfume muito caro, e ela teve a ideia: eu vou despejar nos pés dele, porque ele merece. Ele é digno de que eu lave os pés dele com perfume. Aleluia.
E aí ali ela com a cabeça ali no cima dos pés dele, em adoração, ok? Não é pecado adorar Jesus. Ele não é anjo, ok? Nele habita o eterno Deus. E ali, aleluia, glória a Deus, ela molhava, a Bíblia fala que ela secava os pés do Senhor Jesus com os cabelos. Ela estava limpando ela limpou os pés do Senhor Jesus com perfume e com os cabelos dela, ok? Era costume colocar água para os visitantes lavar os pés, mas ela quis lavar com perfume e secar com os cabelos. Aleluia, coisa mais linda, né? Muito lindo isso. Ok? Mas tinha uma pessoa ali que ela era contra. Tinha uma pessoa no ministério do Senhor Jesus, que ela, sabe aquela pessoa que tudo ela é contra? Tudo que faz para Jesus ela é contra. Tudo que faz para Jesus ela vem com as ideias dela. Dá uma que só crê na Bíblia, mas ela não sabe nem o que a Bíblia diz, ela nem lê Bíblia, nem obedece a Bíblia. Sabe aquele tipo de gente que diz que só crê se estiver na Bíblia, mas ela mesmo não obedece a Bíblia? Então tinha uma pessoa ali que ela era... Tudo que se falava de bom para o Senhor Jesus, ela era contra. Aqui, versículo 4, fala assim: então um dos seus discípulos, Judas Iscariote, filho de Simão, o que havia de traí-lo. Okay? O pai desse Judas chamava Simão. Pedro também chamava Simão. Você lembra que o Senhor Jesus passa a chamar ele de Pedro? Mas tinha muito Simão ali, viu, gente? Eu acho que, na realidade, o nome correto seria Simeão. Mas vamos continuar a leitura. O Judas, o que traiu, era o pai do Judas que traiu, chamava Simão. E ele era de Iscariote, que era um bairro, é o nome do lugar. Não são sobrenomes. As pessoas não tinham... O sobrenome das pessoas era de que ela era filho, ok? Então, o que havia de traí-lo disse. Que o Judas, que havia de trair. Por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava o que ali se lançava. Olha só. Um dos seguidores do Senhor Jesus era ladrão. E justamente o ladrão é o que tomava conta da bolsa de Jesus. Ajuda-nos, Pai, livra-nos. Disse, pois, Jesus: deixai-a para o dia da minha sepultura. Guardou isto. Entendeu? E aí o Judas, pode prestar atenção nessas pessoas que seguem falsas doutrinas. O Judas vem com aquele papinho, tem que fazer caridade para os pobres, aquela coisa toda, sabe? Mas não é, porque ele estava enciumado, porque ele não queria que fizesse aquele bem com o Senhor Jesus, ok? Vamos lá. Porque aí o Senhor Jesus foi e falou. Ela fez isso ela guardou isso para minha sepultura, porque o Senhor Jesus já sabia que logo ele ia morrer. Os discípulos não sabiam, mas o Senhor Jesus sabia. Eles não sabiam que naquela Páscoa o Senhor Jesus ia ser entregue, mas o Senhor Jesus sabia. E mesmo o Senhor Jesus falando tudo que ele ia passar, eles não acreditavam, gente. Eles não acreditavam, ok? E aí, o versículo 8 fala: porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me entendes. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro,
a quem ressuscitara dentre os mortos. Tinha muito judeu ali. Lembra que eu falei que era da Judéia, onde tinha muito judeu na Judéia? E onde também muitos rejeitavam o Senhor Jesus? E os principais sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro. Eles queriam matar Lázaro, porque o Senhor Jesus ressuscitou Lázaro e quer matar Lázaro. Quando você vive a bênção, o milagre de Cristo, a inveja do povo é tão grande que quer acabar até com aqueles que vivem os milagres de Cristo. Olha a situação. E os principais sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro. Porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Okay? Iam e criam em Jesus. Aleluia. No dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa que Jesus vinha a Jerusalém. No dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa que Jesus vinha a Jerusalém. Então tinha uma festa e muita gente foi para Jerusalém e eles estavam esperando o Senhor Jesus aparecer, ok? Eles já chegavam para a festa antes. As festas elas duravam 7 dias. O povo vinha de longe, precisava descansar para participar da festa, né? Então, aí o Senhor Jesus foi para Jerusalém. No outro dia, após ali estar na casa de Marta e Maria, ele foi para Jerusalém. Aí as pessoas seguiram o Senhor Jesus, foram bastante gente com ele. E foi quando ele foi no jumentinho, ok? Cadê? Oxe, será que eu pulei o versículo aqui? A gente tem que tomar cuidado, a gente está lendo. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali e foram. Não só por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro. Porque lá tinha sido ressuscitado, ok? Tinha ressuscitado dentre os mortos. Mas o sacerdote queria também matar Lázaro. Isso aqui eu já falei. Porque muitos judeus, por causa dele, cria que Jesus era o Messias, ok, gente? Cria que Jesus era o Messias. O que eles tinham que crer é que Jesus era o Messias. Okay? Não era se era um profeta, se era filho de Deus, igual nós cremos, nós já aceitamos o Senhor Jesus como Messias, como filho de Deus. Eles precisavam crer que Jesus era o Messias prometido dos profetas bíblicos, ok? E muitos passaram a crer após a ressurreição de Lázaro, porque eles nunca tinham visto o milagre daquilo. Aliás, os milagres que o Senhor Jesus fez não tinha sido visto antes em Israel, não tinha sido visto antes em Jerusalém, ok? No dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa, que Jesus vinha a Jerusalém. Então, ele estava tudo preparado, pessoas de outras regiões, de outras cidades fora que vieram para a festa, todo mundo queria ver o Senhor Jesus. Sabe quando fala, olha, tem alguém lá e faz milagre, e a pessoa, eu queria tanto ver ele. Aí aproveitaram a festa e queria... Quando eles viram que o Senhor Jesus estava vindo no jumentinho, o que eles fizeram? Tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhes ao encontro, e clamava, Hosana, bendito o rei de Israel, que vem em nome do Senhor, ou seja, em nome de Adonai, de Yod-Veh-Vav-Heh, de Hashem, ok? E o Senhor Jesus falou que só vai voltar agora quando eles falarem isso. Mas agora não é só um pouco de gente, agora tem que ser a nação, tem que falar, bendito o rei, que vem em nome de Hashem. Falar isso para o Senhor Jesus de Nazaré, não é para outro, não é para um falso Messias. É para o Senhor Jesus de Nazaré que tem que falar. Vamos lá. E achou Jesus um jumentinho e assentou-se sobre ele, como está escrito. Ok? O que representava o jumentinho?
é que o Senhor Jesus estava em mansidão, em humildade, como é que fala? Em missão de paz. Ele estava em missão de paz. Isso significa estar no jumentinho. Cada um conta uma coisa por aí. Mas estar no jumentinho estava dizendo que ele estava indo em paz, ok? Não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. Ok? Filha de Sião é Jerusalém, filha de Sião é Jerusalém, ok? A Sião, ela tem a Sião celestial e ela tem a Sião terrena. Ó filha de Sião, eis que teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. Os seus discípulos, porém, não entenderam isto no princípio. Mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isto estava escrito sobre ele e que isto lhes fizera. Tinha coisa que os discípulos só foram entender após a ressurreição de Cristo, ok? Mesmo conhecendo a Bíblia. Hoje em dia tem muitos evangélicos protestantes que não estão entendendo nada do que está acontecendo na face da terra. Eles dizem, eu só creio na Bíblia, mas eles não entendem a Bíblia. Vamos continuar a leitura? A multidão, pois, que estava com ele quando Lázaro foi chamado da sepultura, testificava que ele o ressuscitara dentre os mortos. E aí falava, esse aqui é o que ele ressuscitou dentre os mortos. Contava a história de Lázaro, sabe? Por isso também a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinha ouvido que ele fizera este sinal. Aí todo mundo queria saber quem era o homem que tinha sido ressuscitado, quem era o Messias e quem era o homem que tinha sido ressuscitado pelo Messias de Israel. Foi todo mundo ali, já aproveitou que vieram tudo para a festa e já foi tudo porque queria ver Jesus. Disseram, pois, os fariseus entre si, os fariseus, os religiosos, os sacerdotes, os escribas, os saduceus, aqueles que eram contra o Senhor Jesus, ok? Disseram, pois, os fariseus entre si, vedes que nada aproveitais? Eis que toda a gente vai aposento. Como eles queriam matar o Senhor Jesus, e o plano deles era matar naquela Páscoa, e eles pensando, como é que nós vamos conseguir fazer isso? Olha, todo mundo está atrás dele. Okay? Versículo 20. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Esses, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida, da Galiléia, e rogaram-lhe, dizendo, Senhor, queríamos ver a Jesus. Então, eles foram através de Filipe, e falou, a gente quer ver Jesus, aonde ele está? Mostra-nos. Filipe, aqui versículo 22, Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe disseram a Jesus. Então juntaram ali os discípulos, primeiro eles chegaram nos discípulos, acharam os discípulos em algum lugar ali, provavelmente os discípulos naquele momento não estavam perto do Senhor Jesus, às vezes os discípulos iam pregar para outras partes também, né? Mas eles vieram até o Senhor Jesus. Aqui, ó, Filipe, então André e Filipe disseram a Jesus. E Jesus lhes respondeu, dizendo, é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. E ele estava falando da morte na cruz, viu, gente? Ele falou glorificado. E Filho do Homem aqui, gente, não é que quer dizer que é filho de José. Ele era filho do homem porque ele nasceu de uma mulher. Mas também o homem com H maiúsculo na Bíblia representa o próprio Deus. O homem com H maiúsculo na Bíblia representa o próprio Deus. Okay? Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la. E quem neste mundo odeia, o que é odiar aqui, gente? É odiar no sentido de não ficar com muitos cuidados. Ai, eu não vou fazer isso, porque senão vai me fazer mal. Ai, eu não vou fazer aquilo. Sabe aquelas pessoas que ficam com muito mimimi, com muito cuidado de si próprio? Mas a Bíblia falou que quanto mais a pessoa ficar com muitos cuidados com si próprio, com muito mimimi, é aí que perde a vida, ok?
Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, odiar, é isso que eu quero dizer, é não ficar com mimimi, com muita frescura, ok? Guardá-la-á para a vida eterna. Ai, não, eu não vou fazer isso, porque vai que eu fico doente e morro. Ai, mas é tudo desculpa. Na realidade, eles estão amando mais a vida do que a Cristo. Senhor, livra-nos de amar mais a vida do que a Ti, Senhor. Tem compaixão, porque a Tua palavra diz, Pai, que quem ama a vida mais do que Ti não é digno de Ti. Não pode amar nem as pessoas e nem a própria vida mais do que a Jesus. Tem compaixão, Pai. Tem muitas pessoas por aí que diz que vai para o céu, mas não vai, gente. Diz que morrer vai para o céu, mas não vai. Se ela estiver amando mais ela do que a Jesus, se ela estiver amando mais as pessoas do que Jesus, ela só é uma pessoa religiosa, ama mais as coisas materiais. Gente, a coisa tá séria, é sério, é sério. Mas eu vou parar por aqui, porque já chegou o final. Já peço que você se inscreva lá no canal do YouTube Eclésia Católica de Cristo. E eu vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor vos dê uma bênção especial de cura física, de vida financeira. Aleluia. E de uma vida de paz em família. Em nome de Jesus. Até a próxima. Pai, shalom. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu vos abençoe. Amém.